Homens não gostam de ir ao médico e não cuidam muito bem da saúde. Pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 51% dos homens nunca consultaram um urologista. O preconceito é a maior barreira, principalmente em relação ao exame que detecta o câncer de próstata. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre saúde masculina. Para debater o assunto, recebemos Celso Gromatzky, professor da Faculdade de Medicina do ABC e membro do Núcleo de Urologia do Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Dr. Celso. Obrigado, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês. Também aqui no programa, Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, que desenvolve ações para informar a população sobre as principais doenças que acometem homens e mulheres. Obrigado pela presença, Marlene. Eu agradeço, Gilberto. Como vimos ali no início, os homens vão pouco ao médico e têm preconceito em relação ao exame que detecta o câncer de próstata. Dr. Celso, por que os homens não vão ao médico? Várias considerações em relação à dificuldade de que o homem procure espontaneamente o médico para uma avaliação urológica ou mesmo cardiológica ou clínica geral. A primeira questão é uma questão cultural. O homem é considerado historicamente como um provedor, aquele que traz o provento para casa. E a mulher a cuidadora. Então, a mulher como cuidadora é quem representa o cuidado dela mesma, dos filhos, do seu marido e de toda a família. O homem, ele se sente fragilizado por estar doente. Ele deixa de ser o super-homem. Então, isso também constrange o homem e faz com que ele espontaneamente não marque a consulta. É muito comum o homem comentar, eu vim porque a minha secretária mandou, que minha esposa mandou, a minha mãe mandou. É sempre alguma mulher que está por trás dele encaminhando ele à consulta. E especificamente em relação à próstata, porque um dos exames envolve o toque retal, o exame digital da próstata, o que por machismo constrange uma série de homens. E essa é uma questão que parece difícil de resolver, né? Se fala há muito tempo e é difícil. Há muito tempo que se tenta reverter essa situação, só mais recentemente, por exemplo, ações governamentais que antes eram voltadas totalmente para a saúde materna e infantil, a mulher e os filhos, hoje estão voltadas para o homem. E ações de organizações não governamentais, como, por exemplo, a da Marlene, tem dado um grande impulso também para que se reverta essa situação. Marlene, com exceção do urologista, todos os outros especialistas atendem muito mais mulheres do que homens, né? Por quê? Então, na sua avaliação, por que isso? Eu acho que o Dr. Celso bem colocou, a questão do cuidado da saúde do homem é uma questão cultural, né? O homem, ele não tem essa cultura como nós mulheres temos, né? Hoje você tem uma garota de 12 anos, uma filha, você já orienta para que ela procure periodicamente o médico. E com o menino você já não faz isso. Então, essas campanhas, elas são importantes para a gente mudar esse cenário, né? E fazer que, a gente fala muito na campanha, que cuidar da saúde também é coisa do homem. O homem também tem que ser responsável pela sua saúde. Dr. Celso, por que apenas 51% dos homens vão ao especialista que detecta essa doença? Essa dificuldade que a gente tem em acessar os homens, além de tudo que eu já comentei, Gilberto, existe também, e a gente ouve isso no dia a dia de consultório, de ambulatório, o medo de ter a doença. Então, o paciente já tem medo do exame, já não costuma ir ao médico e ele ainda tem medo de ter alguma doença. Ele fala, doutor, quem procura acha, vai que eu venho aqui, o senhor pede um monte de exame e descobre que eu tenho um problema sério. Então, ele não quer nem saber. Então, isso é uma cultura que precisa ser totalmente modificada e as ações
do lado a lado e as ações do governo e de outras instituições, cada vez mais têm dado sinais de que reverter esse processo é saudável para a saúde, inclusive em números, porque se a gente prevenir, sai mais barato do que tratar. Ok. E Marlene, o que o Instituto exatamente vem fazendo? Quais são os trabalhos, as ações desenvolvidas assim para tentar melhorar ou diminuir esse problema, ajudar aí nesse quadro? O Instituto Lado a Lado, nós somos uma instituição, né, sem fins lucrativos, onde o nosso foco principal é a humanização da saúde, dirigida a campanhas de prevenção. Então, nós temos durante o mês de setembro, nós fazemos ações em todo o país falando das doenças cardiovasculares. Em outubro, a gente fala, né, do câncer de mama, e nós temos também algumas ações para falar com a mulher de ovário e útero. E durante o mês de novembro, a gente foca nossas ações para falar sobre saúde do homem, com foco no câncer de próstata. Certo, certo. A gente vai falar mais assim sobre essa questão no próximo bloco, né? Mas eu gostaria que o Dr. Celso falasse um pouco mais dessa questão da negligência com a saúde. Por que há essa negligência? Pois o homem é um bicho um pouco diferente da mulher, embora mais recentemente, com todas essas revoluções culturais que a sociedade vem passando, está havendo uma convergência, né? O homem e a mulher estão dividindo tarefas domésticas, estão dividindo o cuidado com os filhos, e nesse contexto, o homem muitas vezes agora presta atenção de levar o menino ao médico. Por exemplo, como a Marlene comentou, a menina com 12 anos, ela já é orientada pela família a procurar o ginecologista. O garoto de 12 anos não é orientado a procurar o urologista, e a gente sabe que em populações jovens, como as crianças, a incidência de tumor testicular não é desprezível. O autoexame por uma criança não é viável, então ficaria a cargo dos pais, por exemplo. Então é muito mais saudável que se oriente, da mesma forma que se orienta a menina, se oriente o menino a levar ao médico. Como o pai está mais presente em casa, agora ele começa a prestar mais atenção nessas coisas. Então, esse cenário está mudando, Gilberto. Ok. Que tipo de ação que é feita, assim, por exemplo, para incentivar isso que o Dr. Celso está falando? Nós temos várias ações, né? Nós temos um portal, que é um portal onde nós temos um board científico composto por vários médicos, e é um board multidisciplinar, onde nós temos informações de qualidade, tanto para a mulher, para o adolescente, para o homem, para o idoso. Nós fazemos ações em empresas, ações em lugares públicos, parques. Durante todo o ano, nós levamos as nossas campanhas em lugares onde tem um acesso da população. Nós vamos a shoppings, nós vamos a estádios de futebol. Então, nós fazemos com que a nossa informação ela vá de norte a sul desse país. E aonde a gente tem oportunidade de chegar, nós levamos as nossas ações e as nossas campanhas. No próximo bloco, nossos convidados vão fazer um balanço sobre a campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de mudar hábitos e atitudes do público masculino. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você acha que o homem cuida bem da saúde, não? A maioria não. A maioria só vai ao médico quando tem necessidade. Só vou quando sou levado mesmo, mas por conta própria assim, não, parece que eu tenho uma alergia de sistema de hospitalar e por azar eu trabalho no hospital. Regularmente, costumo ir. Cardiologista, geralmente, né, para fazer um check-up geral, pelo menos uma vez por ano, né? Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre saúde masculina. Neste debate, eu recebo o Dr. Celso Gromadski, professor da Faculdade de Medicina do ABC e membro do Núcleo de Urologia do Hospital Sírio-Libanês. E também comigo, Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado.
No bloco anterior, lançamos a discussão sobre os resultados da campanha Novembro Azul, encerrada em novembro, que tem o objetivo de mudar hábitos e atitudes do público masculino. Marlene, como foi essa campanha? Quais os resultados assim na avaliação de vocês? A nossa avaliação ela é muito positiva. Nós acreditamos que a campanha cresceu quase 100% dos anos anteriores. Nós conseguimos chegar em regiões que nós até então não tínhamos condição. Nós conseguimos ter um apoio de personalidades públicas, celebridades apoiando a campanha, coisas que em edições anteriores nós tivemos Zico, tivemos alguns atores globais, nós tivemos o time do Santos Futebol Clube gravou um vídeo fazendo menção à campanha. Isso foi muito interessante, que se passou antes dos jogos. Isso deu uma repercussão fantástica. Tiveram ações no Itaquerão também? Sim, né? o Corinthians, né, abriu espaço durante os jogos das finais para a gente falar da campanha. O Maracanã ficou iluminado de azul, a Arena das Dunas, né, em Natal também ficou azul. Nós temos o Arena Fonte Nova, na Bahia. Então, todos esses monumentos, e fora os monumentos no país inteiro, né, foram iluminados de azul. E isso foi uma coisa bem bacana, porque já segue o modelo do Outubro Rosa, que já é um modelo de sucesso. Então, a nossa avaliação é muito positiva. E na avaliação do senhor, doutor Celso, como é que foi essa campanha? Essa campanha do Novembro Azul, que aliás é uma marca brasileira, né? Uma marca desenvolvida pelo Lado a Lado, é mérito deles. A gente observa por vários aspectos que tem repercussão. Como médico, a gente vê isso no consultório. Então, a mobilização que a campanha traz de novos pacientes nos ambulatórios das instituições, mesmo no consultório privado. O segundo aspecto que me pareceu muito interessante, Gilberto, é que, dando uma varrida nos mecanismos de pesquisa da internet, a gente percebe que esse Novembro Azul repercute em páginas outras de prefeituras de cidades muito pequenas, de empresas que estão apoiando e estão ajudando a divulgar. Então, na verdade, acaba havendo uma multiplicação da informação que começa pela campanha Novembro Azul do Lado a Lado. É uma coisa muito interessante. Eu acho que, à medida que os anos vão se passando, essa campanha tem, sim, se consolidado, à semelhança de outras campanhas mundiais, e tem ajudado muito a saúde masculina do aspecto preventivo. Ok. Acho que seria interessante você contar como nasceu a campanha aqui no Brasil, né? No que ela foi inspirada e principalmente essa observação do Dr. Celso aí, que é uma campanha brasileira, então, né? Uma marca brasileira. Né? O Instituto Lado a Lado e a campanha Novembro Azul, ela tem uma grande inspiração, que nós tínhamos um grande amigo, que era um urologista, o Dr. Eric Voloklavski, e ele veio a falecer de câncer de próstata, né? Aquelas famosas ironias da vida, né? E a gente acompanhou todo o processo dele, como ele era uma pessoa muito próxima, a gente insistiu para que a gente fizesse alguma ação para a população. Aí nós criamos a campanha no país. Certo, mas ela é inspirada na campanha lá também nos Estados Unidos, né? Isso, nos Estados Unidos surgiu na Austrália, em 2003, o Movember, que é focado durante todo o mês de novembro, o homem deixa o bigode crescer e parte da doação que é feita é destinada à pesquisa, né, para o câncer de próstata. Aqui no país, a gente ficou durante alguns anos tentando fazer com que o homem deixasse o bigode crescer e nós não conseguimos. Aí nós criamos o Novembro Azul,
que é baseado na iluminação de monumentos, palestras, ações que é mais a característica do Brasil mesmo, né? Então a gente tentou trazer uma realidade internacional adaptada ao Brasil. E por que não se conseguiu essa ideia de fazer o bigode crescer? Por que houve... É cultural, né? O homem, ele aqui no Brasil não tem essa cultura de deixar o bigode crescer, né? São poucos os homens que aderem a esse movimento. E se você fala aqui no Brasil que o homem ele vai deixar o bigode crescer e que ele pode fazer uma doação, aí a coisa fica mais complicada ainda, né? Então é cultural mesmo. Não, né? há o hábito aí da doação também? Como é que é? Não, ainda não, né? Aqui no Brasil ainda a gente está muito distante dessa cultura da doação, né? Tá se melhorando, está começando a se falar, mas ainda estamos bem distantes. E como é que começou o trabalho aí do Instituto Lado a Lado? E qual era... Você não é da área médica, né? Você é profissional de comunicação. Uhum. Como é que se deu esse seu contato com esse trabalho? E como começaram as atividades do Instituto Lado a Lado? Nós sentimos uma carência muito grande, eu pessoalmente, em falar com a população. E nesse país se fala pouco e se faz pouco prevenção. E aí nós começamos a desenvolver métodos para que a gente conseguisse fazer campanhas e ações para focar na prevenção da saúde. E hoje nós temos algumas ações e campanhas que são destaque no país, onde é focado na prevenção, né? E uma coisa que é muito importante, não adianta você falar só de prevenção, você também tem que falar de acesso do paciente aos cuidados, né, com a saúde. Então, qual que é o acesso do paciente ao tratamento? Então, nós atuamos em duas pontas importantes, que é o acesso ao tratamento e a prevenção. Certo. Agora, no dia a dia, tem as grandes campanhas que vocês fazem, como a do Novembro Azul, né? Mas no dia a dia, como que é feito o trabalho? Tem debates nas escolas? Como é que é? A nossa agenda ela é anual, né? Então, é importante falar para as pessoas que nem falando de saúde do homem. O homem não é só a próstata. O homem, ele tem coração, ele tem outros órgãos e ele tem que ter um cuidado com a sua saúde geral. Então, durante todo o ano, nós falamos de saúde do homem, né? Então, nós vamos nas empresas, nós vamos nas comunidades, a gente faz fóruns de discussão. Esse ano nós fizemos um fórum em Brasília para discutir o acesso ao tratamento do paciente com câncer de próstata. Nós fazemos ações para discutir políticas públicas, que é muito importante. Nós tivemos esse ano com o secretário estadual da Saúde para discutir como que o Estado podia se envolver nas nossas ações e nas nossas campanhas, porque nós somos um aliado, né? Nós falamos de prevenção. Então, nós não estamos aqui a gente quer estabelecer um diálogo, né? Onde a prevenção seja a tônica do dia a dia, né? Ok. Em regiões mais carentes, assim, como que é feito o trabalho? É um pouco mais difícil? Como é que chega essa informação a lugares mais distantes, assim? Olha, só para você ter ideia, que nem se você pegar, a gente não precisa ir muito longe. Se você pega as periferias aqui do estado de São Paulo, nós temos uma ação que nós fazemos que é muito interessante, que é o campeonato de jogos de várzea. Então, nós vamos nos campos de várzea, nós levamos um profissional médico para dar uma palestra antes do jogo. Ele fala sobre alguns temas e aí depois tem a partida de futebol. Então, a gente fala de alimentação saudável, a gente fala... nós fazemos também uma coisa que é muito bacana, que é o circuito da saúde. Então, você chega em algumas populações carentes e você faz medição de circunferência abdominal, pressão arterial, peso, altura, e isso a gente encaminha também, faz parceria com os centros de atendimento, porque muitas vezes você pega pessoas que estão com diabetes e nem sabe, né? Então, a gente acaba fazendo também uma orientação. E nós vamos em todos os lugares. A gente já deu palestra em canteiro de obras, né? E tinham quase 200 pessoas assistindo uma palestra ou participando de um circuito de saúde.
No próximo bloco, vamos falar sobre as doenças que mais matam os homens. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Urologista, você vai? Vou sim. Já fez exame de toque? Não, fiz o exame todos os exames de sangue, dos exames que eles pedem eu fiz, o toque ainda não. Mas tem algum problema para fazer ou não? Você tem algum preconceito? Não, nenhum para fazer, não. Se isso não fizer, se eu ficar com esse preconceito para fazer esse exame, e amanhã? O que ia acontecer comigo? Por causa de um preconceito, né, que muitos mais velhos do que eu morreram por causa do preconceito. Por que você acha que o homem se recusa, ou muitos se recusam? O preconceito ainda é grande, né? Muitas pessoas acabam indo pelo preconceito, mas acho que a saúde acho que vem em primeiro lugar, né? Tem várias campanhas aí conscientizando realmente para quebrar um pouco isso, né? Que é importante. Olha, alguma regularidade, assim, alguma, mas deixa muito a desejar, viu? Deixa muito a desejar. Eu me acho, assim, muito descontente comigo nesse sentido, viu? Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre saúde masculina. Comigo no programa, o professor da Faculdade de Medicina do ABC e membro do Núcleo de Urologia do Hospital Sírio-Libanês, Celso Gromadsky, e Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. No bloco anterior, lançamos a discussão sobre as doenças que mais matam os homens. Doutor Celso, quais são essas doenças? Bom, as doenças que mais causam mortes no sexo masculino são as doenças, primeiro, cardiovasculares. O infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames, e outras doenças vasculares são o primeiro lugar. Em segundo lugar, estão os tumores malignos, as neoplasias malignas, chamamos de câncer, dos diversos órgãos e sistemas, sendo o câncer de próstata o terceiro em mortalidade. Certo. E quais são os exames assim principais que os homens devem fazer para evitar essas doenças aí, principalmente? Então, Gilberto, hoje... Principalmente o do câncer de próstata. Câncer de próstata, mas hoje nós temos todo um movimento de considerar o urologista como o médico do homem. Por quê? Porque o homem tem na cabeça duas questões. Uma é a próstata, que ele acaba se preocupando por todos esses movimentos, e o segundo, que são as questões de sexualidade, que aí sim, se o homem tiver um problema, ele vai rapidamente procurar o médico. Isso faz com que nós, urologistas, tenhamos o primeiro acesso do homem. Então, compete ao urologista identificar se, além da próstata e além das questões sexuais, esse homem não tem um risco maior de diabetes, de infarto, de síndrome metabólica, colesterol alto. Lógico que identificado o problema não é da nossa especialidade e nós vamos fazer o encaminhamento adequado. Mas nós temos sim a responsabilidade de acolher esse homem por alguma questão urológica e tentar identificar nesse contexto outras doenças de alta prevalência, de alta incidência na população masculina. Ok. No caso do exame do câncer de próstata, só o exame de sangue PSA é suficiente? Essa pergunta a gente ouve todo dia nos ambulatórios, consultórios, onde a gente pede ao paciente, então, que vá se preparar para o exame, e o paciente fala, doutor, já fiz o exame e ele está tão normalzinho que eu não preciso, né, fazer o exame. Isso não é verdade. Existem tumores de próstata de comportamento extremamente agressivo, são tumores de alta malignidade que cursam com PSA, que é o exame de sangue, absolutamente normal, e somente ao toque é que o urologista identifica, muitas vezes, um tumor já num estádio até mais avançado. Então, o câncer de próstata com PSA baixo talvez seja uma das doenças de câncer prostático mais agressivas que nós temos. Só o PSA não basta. Tá, o toque tem que ser feito sempre. Então. Tem que ser feito sempre em homens acima de 50 anos e acima dos 40, 45 anos, quando há um fator de risco maior, como são os homens da raça negra, há uma maior incidência da doença na raça negra,
ou homens que tiveram pai ou irmão com a doença prévia. Essa questão da raça negra, sabe-se a razão? Não se sabe a razão, mas principalmente as estatísticas maiores são sempre as norte-americanas, mas o negro americano, ele tem não só maior prevalência, como os tumores também são mais agressivos. Então, o foco das campanhas, principalmente nos Estados Unidos, é voltado para essa população. Ok. Ô Marlene, o trabalho do Instituto Lado a Lado é mais focado na prevenção do câncer de próstata ou também tem outros aspectos aí da saúde masculina também? Sim, sim. Nós temos uma campanha que é a campanha focada em doenças cardiovasculares, né? Nós temos também a parte de tabagismo, que a gente faz um trabalho muito grande, né, relacionado à questão do tabagismo. E o foco principal, que é a nossa, nós falamos lá que a nossa porta de entrada para chegar no homem é falando sobre o câncer de próstata. Né? E a gente também tem algumas coisas que a gente fala também, que é de incontinência urinária. A gente tem um trabalho super bonito que nós fazemos com o idoso a respeito da incontinência urinária, né? Que é a perda de urina. E a gente tenta falar de vários temas, né? Então, a gente acredita que a saúde ela tem que ser integral, né? A gente tem que pensar, que nem o Dr. Celso colocou bem, a questão da sexualidade, né? O homem, quando você vai falar da questão da sexualidade, também é uma forma de você chegar e chamar ele para perto para ele ver como que está a saúde dele, né? Se a sexualidade não está bacana, então a gente precisa fazer algumas coisas, né? E é aí que ele procura o médico. Ok. E voltando na questão do câncer de próstata, uma questão que é importante frisar aqui, até o doutor, vocês dois falarem a respeito, em 2013 foram 13.700 mortes ao ano, né? Durante o ano, só em razão de câncer de próstata. É um número altíssimo, né? É um número muito expressivo, né? Agora, por isso que nós reforçamos a ideia dessas campanhas, porque quando você faz um diagnóstico precoce, as chances de cura, o Dr. Celso pode bem colocar isso, é muito alta. Então, por que nós não vamos fazer prevenção? Por que nós não vamos fazer um diagnóstico precoce? Você pode diminuir esses números muito se essa informação chegar nas pessoas e as pessoas procurar antecipadamente o médico. Uhum. E tem havido avanços, Dr. Celso, por exemplo, em relação a esse número de 2013, de lá para cá, o senhor sabe, dados que mostram talvez uma melhora? Não temos ainda números muito precisos, principalmente no Brasil. Tem um movimento novo, razoavelmente novo, Gilberto, de uns 4 anos para cá, de alguns grupos internacionais, inclusive alguns aqui no Brasil, que têm declarado abertamente de que fazer o exame prostático é desnecessário e não se deve mais fazer toque e não se deve mais fazer PSA. Ou seja, vamos esquecer a detecção precoce do câncer de próstata. Quem que diz isso? Isso tem um trabalho publicado pela Task Force, que é um trabalho encomendado pelo governo americano ao exército americano. Existe um trabalho semelhante no Canadá e existe aqui uma sociedade de medicina comunitária, etc. Eu gostaria de reafirmar a posição pessoal e a posição da Sociedade Brasileira de Urologia. A avaliação importante sobre essa questão. Sobre essa questão, que é a seguinte, se considerarmos como médico, o meu cuidado médico para um paciente, eu tenho a obrigação de fazer a detecção precoce e o diagnóstico desse paciente e oferecer a ele os instrumentos de toque e PSA para fazer a prevenção. Se eu fosse ministro da saúde de um país pobre, que tivesse dinheiro só para pôr esgoto e cuidar de doenças infantis, talvez a prevenção de próstata não fosse a minha prioridade. Mas nós não podemos misturar saúde pública com medicina e cuidar do paciente. Eu acho que essa é a grande mensagem. Correto, correto. Agora, uma outra questão que é interessante é que as maiores taxas de incidência dessa doença, né, ocorrem nas regiões mais desenvolvidas do país, né? Por que isso? Parece que 53% na região sudeste. O câncer de próstata aqui no Brasil, ele tem uma característica
muito semelhante, Gilberto, a outras doenças de talvez tratamento mais complexo, porque a cirurgia do câncer de próstata não é uma cirurgia extremamente simples. O Sudeste concentra o grande contingente de pacientes que vem de todo o país para tratamento aqui. Então, o diagnóstico é notificado aqui. Isso não quer dizer que o paciente seja originário do Sudeste. Nós temos um contingente enorme do Norte e do Nordeste, principalmente Norte e Nordeste, que vem procurar tratamento especializado, principalmente quando se trata de quimioterapia, radioterapia ou cirurgias mais complexas, em hospitais referenciados da nossa capital. Esse número reflete, então, também o número de hospitais, ou de hospitais mais habilitados? Exatamente, é uma questão de acesso ao tratamento. Em outras regiões, então, não sei se a Marlene gostaria de falar disso, então o cuidado é menor, o acompanhamento é menor, as providências, a prevenção é menor. É isso realmente? São vários fatores, né? Que nem, por exemplo, você tem regiões do Norte e Nordeste que a incidência do câncer de pênis é maior, né? E aí você vai tentar descobrir por que isso acontece, né? Então, tem lugares que você chega, que nem, por exemplo, a questão do preconceito, tem algumas regiões do país que ainda é muito forte. Então, você não consegue nem levar uma informação de qualidade. Então, esses números, eles são... tem lugares que a gente vai, que nem, por exemplo, a gente acabou de fazer uma ação em João Pessoa e na sala tinham confirmados 150 homens. No dia, só apareceram 15. E nós falamos para esses 15. Então, assim, tinha todo um sistema das pessoas passar por médico. A gente fez todo um trabalho com a prefeitura local e a gente não conseguiu. Por quê? Porque o homem, ele achou que ele não tinha que estar lá por vários motivos. O preconceito é muito maior em regiões mais pobres, mais carentes. Sim, sim, mas o preconceito também está nas grandes capitais, né? Que nem se você sentar e juntar uns 4 homens para falar sobre o câncer de próstata, o exame, já vira uma certa piada, né? Mas você percebe que isso está diminuindo e nós estamos com as campanhas ajudando a diminuir. O nosso foco é acabar com esse preconceito, porque ele não tem razão de existir, né? Ok. O nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria de ouvir, então, as considerações finais do Dr. Celso sobre essa questão, ressaltar mais uma vez. Eu gostaria de, podendo terminar a minha linha de raciocínio, reafirmar que o exame preventivo em termos de câncer de próstata é fundamental para que a gente possa individualmente detectar o tumor o mais precocemente possível, oferecendo então uma oportunidade de cura e não de sofrimento que, por exemplo, o nosso amigo Eric Wrocławski, que anos atrás faleceu da doença e tanto incentivou a Marlene a fazer o lado a lado, porque é uma doença que, quando já com metástase espalhado, é um sofrimento de dor para o paciente e para toda a família. Só quem viveu uma situação dessa é capaz de mensurar. Portanto, não fazer o check-up é um engano do ponto de vista médico. Ok. Muito obrigado, Dr. Celso. Eu que agradeço a oportunidade, Gilberto. Muito importante a sua contribuição. E, Marlene, vamos ouvir também as suas considerações finais. A importância de você procurar antecipadamente o médico, né? Fazer check-ups anuais, levar a discussão para suas residências, né, para os seus lares, para o seu local de trabalho, disseminar a informação. E no caso da saúde masculina, o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem é que cuidar da saúde também é coisa de homem. Vamos cuidar da saúde, homens. Ok. E deixa um contato, então, com a gente, para que também possam entrar em contato. Eu gostaria que as pessoas acessassem o nosso portal. Nós temos um portal, o endereço é ladoaladopelavida.org.br. Obrigado pela presença, Marlene. Bem, o Diálogo São Paulo fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.